Alô, meu povo, bom dia para você nessa manhã de 1º de maio, terça-feira, feriado nacional, não só feriado no Brasil, 1º de maio, que é comemorado também em outros países, né, como o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho. E a gente folga nesse dia, né? Normalmente a gente folga, mas enfim, é sempre um questionamento sabermos como está a vida desse trabalhador no Brasil, que sofre pra caramba, que paga essas contas, que carrega esse país nas costas, nos ombros e que poderia ter uma vida bem mais tranquila, um reconhecimento maior, se todo o Brasil fosse um pouco diferente, né? Mais justo, mais justo. Muita coisa precisa mudar, tanto na mentalidade do empregador, do empregado e de toda a sociedade brasileira com relação ao nosso entendimento, com relação a esse entendimento ao trabalho. Mas, enfim, a gente espera que possamos cada vez mais progredirmos em direção de uma justiça, mais trabalho, com mais qualidade e uma melhor remuneração. É o que a gente pensa, é o que a gente tenta. Mas, enfim, o dia 1º de maio também, infelizmente, não é lembrado apenas como o Dia do Trabalho, feriado, né? Hoje também, quem é da época e até pessoas mais novas lembram com tristeza a morte de Ayrton Senna. Foi num domingo, dia 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de Imola, que o Brasil perdeu uma referência. Era realmente uma referência de orgulho, de competitividade, de sucesso, de comportamento enquanto cidadão, o piloto Ayrton Senna da Silva. Era um orgulho muito grande, era um prazer muito grande, éramos melhores, nos sentíamos melhores enquanto pátria, enquanto nação, quando víamos o Ayrton dirigindo, pilotando pelas pistas do mundo. Jamais poderíamos imaginar de que seria dessa forma que ele partiria num terrível acidente, que todo mundo está lembrado, né? 1994, nesse dia, eu não assisti à corrida. Você estava vivo já, ô Bueno? Você tinha quantos aninhos? Bem poucos. Bem poucos. 24 anos da morte de Ayrton Senna. Você está com quanto? 32? Então já você tinha 7, 8 anos por aí mais ou menos. Mas eu não estava assistindo a corrida porque naquele dia, como é tradicional aqui em Rio do Sul, acontece um passeio ciclístico. E eu estava apresentando esse passeio ciclístico. Eu estava fazendo a parte de mestre cerimônias do passeio. Eu estava em cima de um ônibus, à frente do passeio ciclístico, narrando e convocando e brincando com as pessoas enquanto o passeio seguia. E foi em cima do ônibus que eu acabei recebendo a notícia: olha, o Senna sofreu um acidente grave, parece que não vai aguentar. Não tem como esquecer, não esqueça aquele dia. Boa parte dos brasileiros ainda lembram exatamente daquele domingo e o que estavam fazendo naquele domingo. É uma pena, né? Hoje o Senna estaria com quase 60 anos, né? Acho que mais ou menos isso. E com certeza estaria tendo uma vida muito interessante, né? Mas é o se estivesse, mas como não está, não tem nem como imaginar como seria hoje Ayrton Senna, se ele estaria à frente da Fórmula 1, se ele estaria à frente de uma equipe, se seria um político, quem sabe, né? Quem sabe, poderia até ter sido, porque tinha respaldo popular para tanto. Mas foi uma perda muito grande, todo mundo lembra de toda a tristeza, o Brasil parou para ver o velório, acompanhar o sepultamento. É sempre uma data triste, apesar de ser o Dia do Trabalho, do Trabalhador. O 1º de maio sempre acaba se transformando numa data triste por esta recordação da morte do Ayrton Senna do Brasil. Era bom demais, cara. Aquilo era bom demais ouvir isso, né? Era um prazer, cara. Era um prazer muito grande mesmo. Você não lembra, né? Eu já perguntei, né, Bueno? Você não lembra. Lembra um pouquinho? Eu gostava de ver os treinos no sábado, porque ele era bandidão, né? Ele ficava lá dentro do carro, só vendo o pessoal fazer as voltas e voltas e voltas e voltas, marcar tempo. E aí nos últimos 2 minutos ele entrava com o seu carro e destroçava o recorde da pista, destroçava o melhor tempo,
fazia pole e quebrava recorde ainda. Então era um prazer muito grande. Mas ficou a lembrança. Bom dia para você. No dia de hoje, que é o dia do trabalho, nós vamos ter uma matéria, vamos conversar com o pessoal no segundo bloco, que é a saúde laboral, que é a saúde enquanto você exerce a sua profissão, a sua atividade profissional. Nós vamos receber aqui o pessoal da Unidave, a Ivana Schmidt Rossini, que é professora, e a Sheila da Silva, preparadora física, para falar da saúde laboral, os cuidados, os exercícios que você deve ter enquanto exerce a sua atividade laboral, né, o seu trabalho. Teremos também no terceiro bloco a presença da Graziela da Silva Branco, que é diretora do Senai, para falar sobre profissões, olha que legal, gente, profissões e profissionais do futuro. O que se planeja, o que se pensa, quais são as tendências de mercado de trabalho para o futuro. Uma coisa que vem mudando muito, né, Bueno? Mas uma coisa meio, a gente fica meio assim, uma profissão que era sucesso hoje já não é mais, novas profissões, coisas que você nem imagina já estão rolando. A gente vai ter esse papo bem legal no terceiro e último bloco, tá certo? Olá, já estamos de volta com você nesse feriado nacional, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Como eu disse, ele é comemorado em vários países, entre eles Portugal, Rússia, França, Espanha, Argentina e outras nações, né? Na verdade, os trabalhadores jamais pensaram em exigir os seus direitos trabalhistas para os seus patrões, apenas trabalhavam. Isso lá antigamente, né? Você tinha o direito de trabalhar. Eu não lembro disso, mas era verdade, você só tinha o direito de trabalhar. E aí o cara pensava se pagava você ou não no final do negócio todo. Mas a partir de 1886, aconteceu uma manifestação de trabalhadores nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar a redução da jornada de trabalho. Eles trabalhavam 13 horas por dia, né? 13, em condições insalubres, sem direito nenhum. E aí, como eu falei, só tinha o direito a trabalhar, né? E aí recebeu o salário quando o patrão pagava. E aí, como os caras estavam cansados disso lá nos Estados Unidos, naquele dia iniciou-se uma greve geral em todo o território nacional lá nos Estados Unidos. Ficaram conhecidos como Revolta de Haymarket. 3 anos depois, no dia 20 de junho de 1889, foi convocada em Paris uma manifestação anual para a reivindicação das horas de trabalho e foi programada para o dia 1º de maio, esta manifestação em Paris, como homenagem às lutas lá de Chicago. Em 23 de abril de 1919, olha como é que demorou esse negócio, gente. O Senado francês ratificou as 8 horas de trabalho e proclamou o dia 1º de maio como feriado. Em função disso, né, esse dia acabou indo para outros países. Muito bem, então um pouquinho da história do trabalho. Mas o trabalho mudou muito, né, desde esses primórdios do que eu acabei de contar para vocês, para os dias de hoje. É claro que ainda existe muitas condições insalubres, e existem muitas pessoas, muitos trabalhadores que acabam tendo condições péssimas de trabalho. Mas muita coisa também já adiantou, já se caminhou. Entre esses detalhes interessantes, nós temos a saúde laboral. E para falar um pouco disso, eu estou aqui recebendo a Ivana Schmidt Rossini, que é professora da Unidave. Bom dia, tudo bem com você? Como está? Tudo certo? Bom dia, Chico. Tudo bem. Muito bem. Você dá aula lá no curso de Educação Física, é isso? Isso. Ainda é curso de Educação Física? Eu sempre me engano com esse negócio. Sim, né? nós temos Educação Física bacharel certo. E Educação Física licenciatura. Exatamente isso. E com ela está a Sheila da Silva Silva. Da Silva Silva. 2 vezes Silva. Silva de pai e de mãe, é isso? Isso. Preparadora física, dá aula na Academia da Unidave. Isso. E se formou pela Unidave. Também. Muito bem isso, né, cara? Sempre quis ser professor de Educação Física? Sempre. Você também? Sempre. É mesmo? É coisa de escola de criança, é isso? Eu trabalho tanto na escola... Não, digo a vontade nasceu aonde? Desde criança. Quem era a tua professora de Educação Física? A dona Lúcia. Dona Lúcia. Isso. Meu, Dona Lúcia. Dona Lúcia, isso aí. Tinha um Fuca branco, não era? Acho que era um Fuca branco que ela... Era essa, né? É, essa era aí. essa. Areco. Isso. Ela é irmã, ou melhor, ela é irmã da Neide Areco, Deve né? ser, A Lúcia. Isso. Exatamente. E tu também, com a da professora Lúcia? Não, né? Não. Com quem era a tua professora de Educação Eu Física? tive 3 professores. Eu tive a Silvia, o Altair e o Clair. Não tem. O Clair foi meu professor na faculdade também. Eles que te inspiraram Também. para o curso, né?
Muito legal. Bem, mas enfim, elas estão lá na unidade, no curso e na própria academia, mas vieram falar sobre saúde laboral. A saúde laboral é um direito do trabalhador, já está dentro dos direitos do trabalhador? Não, Chico, é assim, ó. A ginástica laboral, né, ela chegou aqui no Brasil por volta de 1969, certo? E ela veio para cá com o objetivo de diminuir os números de acidentes de trabalho que tinham, certo? E a partir de então, começou a se investir um pouquinho mais na questão da ginástica laboral. Hoje em dia, muitas empresas fazem uso da ginástica laboral, porém, ela não é uma obrigatoriedade. Não. É um oferecimento que a empresa, um reconhecimento, um plus que a empresa dá, isso? Exatamente. Preocupada principalmente com saúde física e mental, porque a ginástica laboral não é só para o corpo, ela também dá uma parada na mente, né, da atividade, não é isso? Exatamente. Mas ela é sempre a atividade laboral, a ginástica laboral, ela é igual em todas as empresas ou ela é adequada à realidade de cada empresa? Adequada à realidade de cada empresa. A gente tem vários tipos de ginástica laboral, certo? A gente tem a preparatória, nós temos a compensatória, temos de relaxamento, temos ginástica laboral corretiva. Então, dependendo da necessidade da empresa, é aplicada, né, é feito a atividade com o empregador, né? Uma indústria tem vários setores, digamos, né? Tem o pessoal que trabalha no escritório, o pessoal que trabalha com as máquinas, o pessoal que trabalha almoxarifado, então são atividades diferentes. Atividades físicas mesmo. Atividades físicas diferentes e o corpo precisa ser compensado e preparado para o trabalho específico. Aquele específico. Exatamente. Agora deixa eu ver se Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Lá na Unidade, se oferece a ginástica laboral ou a academia que é colocada à disposição? Como é que funciona isso? Não, na realidade, a gente oferece ginástica laboral para os funcionários 3 vezes por semana. E aí eu que faço a ginástica laboral. Eu vou de setor em setor, né? Como não tem como deslocar todo mundo para um ambiente, então é mais fácil eu me deslocar em todos os setores e aí cada setor eu faço a ginástica, né? E daí, dependendo do setor, a gente adequa para a realidade e também para o que aquele setor mais necessita. Esse entendimento, é claro que é individualizado para cada setor e cada atividade, como a Ivana falou, mas ele é mais uma atividade física com um ganho físico ou é mais uma atividade de alongamento, alguma coisa nesse sentido de relaxamento? Qual é a intenção que se dá? É mais alongamento mesmo, assim, o pessoal, a gente faz alguns alongamentos estáticos, alguns dinâmicos, que tu vai se mexer um pouquinho mais, para tirar, principalmente assim, a gente tem vários setores que trabalham questão tipo escritório mesmo, né, que trabalha muito sentado, no computador, telefone, então esses setores, eles estão sempre na mesma posição e permanecem sentados durante a maior parte do expediente. Então, a gente dá aquela levantada, aquela esticada, dá uma alongada, né? E às vezes a gente usa também alguns materiais para fazer uma dinâmica diferente. A gente usa alguns bastões, tem dia que eu levo umas bolinhas e a gente faz uma massagem, um relaxamento. Esses dias eu vi numa empresa isso, cara. Uma coisa diferente, assim, parecia um monte de suricato, sabe, aqueles bichinhos fazendo a massagem nas costas do outro. Achei muito legal. Faz uma coluna assim, um atrás do outro e faz massagem. O pessoal gosta bastante do dia da massagem. O pessoal reage bem? A da massagem eles gostam? Todo mundo gosta. Ah, massagem a comer, vamos lá. Não, mas assim, o pessoal da Unidade, como já tem há muito tempo a ginástica laboral, todo mundo participa, assim, a gente não tem ninguém que se nega a participar, o pessoal é bem participativo, assíduo, e quando tem um que tá meio assim, que não quer participar, sempre tem o colega da base diz assim, vamos fulano. Mas é optativa a questão. É optativo. Não é obrigado a... Não é obrigado se não a fazer. quiser, fica lá quietinho, parado olhando. Às vezes está atendendo, telefone, alguma coisa importante precisa terminar, a gente entende que aquele dia ele não faz, mas no geral o pessoal participa bastante. Você falou que são 3 dias por semana, isso é regra também ou é também de acordo com a empresa? De acordo com a empresa, de preferência 3 vezes. No mínimo. No mínimo mas ainda tem empresas que colocam 2 vezes, melhor 2 vezes do que nenhuma, né, Chico? E qual o espaço de tempo? A duração de 10 a 12, 15 minutos, cada sessão. Ela não está dentro da parada do café, do almoço, não? Não,
Então, assim, ó, como eu coloquei para ti entre os tipos de ginástica, ela pode, digamos, se ela acontece como preparatória, ela vai acontecer no início da jornada No de começo, trabalho. Certo? Compensatória vai ser durante a jornada de trabalho. E quando ela é de relaxamento, geralmente, né, aí ela é no final da jornada de trabalho. Então, cada uma, às vezes, né, a empresa vai ver aquilo que melhor vai ser adequar, né? Já deve ter acontecido alguém fazer a ginástica laboral e se der conta que como eu estou enferrujado, né? Eu preciso fazer alguma atividade. Isso deve acontecer, né? Acontece bastante. Porque daí chega na hora de encostar a mão lá no pé, e daí a mão não chega. Encosta a mão no pé é fácil, Aí não sei como é que esse pessoal não consegue fazer isso, daí eles gente. dizem assim, tá judiando hoje, tem que botar a mão no pé, não, só no joelho, né? Mas aí eles veem o quanto, e também no decorrer do ano, quando eles têm assiduidade ou eles começam a fazer alguma outra atividade, eles percebem a melhoria. O quanto eles, já tô chegando lá no pé. Então, assim, eles sabem que o decorrer de tu fazer uma atividade contínua, tu participar sempre da laboral, tu tem um ganho com isso. Isso que é legal, que esse processo aconteça, não seja interrompido, né? Que ele possa perdurar, para que tenha esse ganho na frente, né? Que não adianta fazer um mês, daí para o projeto, né? Mas, enfim, quem aplica a ginástica laboral é um profissional da área, contratado pela empresa. O educador físico tem que ser, sim. E assim, a importância desse trabalho e a responsabilidade de quem está aplicando, né, Chico? Porque as pessoas vão ver os benefícios da ginástica laboral, certo? Ela não está ali simplesmente para ser uma recreação, não, né? Ela tem uma função. Então, ela está ali realmente para melhorar o condicionamento físico do pessoal, evitar doenças, né, com exercícios repetitivos, né, as LER, DORT. Então, realmente é um trabalho, assim, bem sério e de bastante responsabilidade. E quem está recebendo tem que ter essa consciência para realmente fazer. Porque tem empresas que tem muita gente que ainda não faz, não participa. Exato. Né? E a importância de fazer, sair do sedentarismo, né? E dar para o seu corpo a oportunidade dele estar sadio. Eu fico imaginando uma coisa, não sei se lá aconteceu contigo na tua realidade da Unidade, mas talvez em outras empresas, porque o profissional da área de educação física, ele tem uma capacitação interessante com relação ao funcionamento do corpo, do organismo, certo? Talvez não tenha sido raro ou talvez já tenha acontecido do próprio profissional identificar algum problema físico na pessoa sem que a pessoa se desse conta disso. É possível, não um diagnóstico, não é isso que eu estou falando, não tem nada a ver com diagnóstico, é outra área, outro profissional que faz isso. Mas com o olhar atento do profissional da área, o educador físico, perceber que alguma coisa está errada naquela pessoa. É possível que isso aconteça? É possível, porque assim, tem algumas pessoas que têm alguma escoliose ou algum desvio postural que às vezes tu consegue perceber. Já durante o alongamento, tu vê que um ombro é mais alto que o outro, ou às vezes ela está sentada na cadeira, tu vê, né, que a postura lá na cadeira não tá legal, aí tu dá uma, né, pede para ela dar uma ajeitadinha e tu vê que não resolve. E aí tu vai analisar realmente ela tem algum desvio, alguma coisa, aí tu já chega a um questionamento se ela sente dor, se ela sabe que ela tem algum problema, se ela, né, já foi ao médico e verificou isso ou não. Certo. E em casa, sabe o que o pessoal faz? A dona de casa, o trabalhador doméstico, né? Que é uma realidade puxada também, a atividade doméstica, porque ela tem uma questão física puxada, né? Ela abaixa, levanta, gira, carrega, solta, põe, né? Tem um desgaste também. Seria interessante que tivesse também, né? Mas aí é uma questão de um acordo entre a dona de casa e a sua parceira. Isso é até legal as duas fazerem uma atividade em casa. Sim. Existem limitações que precisam ser também respeitadas com relação ao trabalhador, né? Questões físicas, etc. e tal. Isso o educador vê na hora, né? Sim, cada ser é um ser diferente, cada um tem as suas limitações, né? Então isso a gente também tem que observar, ver e trabalhar com responsabilidade. Por isso a importância do educador físico nessa atividade, né, Chico? Tem uma empresa que faz sempre, e é visível isso, porque quando a questão climática permite, eles fazem na rua, num pátio que tem na frente da empresa, e tem uma rodovia que passa na frente. De vez em quando eu passo lá, tá os caras, e um monte de gente. E a gente nota que as pessoas estão se divertindo também. Sim. Tem essa questão lúdica também de sair, de quebrar aquela Sim, a parte social trabalha, né? A parte física, psicológica, social, a empresarial também, né? Eu digo, todos esses aspectos são benefícios do trabalho da ginástica laboral. Dá um refresco para a cabeça, ri um pouquinho,
acha engraçado o que o outro está fazendo, Pega no pé do pega no colega. Pega no pé do outro. o negócio aqui, e olha, eu já estou pegando no meu pé literalmente, você não está conseguindo pegar no seu pé, aquela coisa toda. Tem essa parte, aí. vira todo mundo criança no fim, né? Nós temos uma criancinha interna muito boa aqui dentro, né? E essa ginástica, acho que facilita, libera um pouquinho esse personagem, né? Sim, eles se descontraem bastante, assim. É o momento que o setor se reúne para fazer a ginástica e eles acabam deixando um pouquinho de lado o trabalho, assim, o assunto do trabalho. Então, às vezes, eles discutem outros assuntos diversos Certo. e dá uma descontraída até uma limpada na cabeça, assim. Ah, a Thalita disse que amava fazer. Você fazia onde? Ali na unidade mesmo? É mesmo? É. Muito. Todo mundo faz bolinha. Ela adorava para perder peso, a Thalita, né? Você fazia as bolinhas aquela nas... Ó, deixa eu fazer uma pergunta. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre profissões e profissionais do futuro. E o educador físico é um profissional que está em alta agora, né? A gente nota que tem um interesse muito grande, porque ele acaba atuando em muitas áreas. Então, falando do curso, o curso está bem, graças a Deus, é isso? Graças a Deus. E depois, né, que a educação física foi regulamentada, aí o educador físico, ele pode atuar em diversas áreas, né? Antes, onde é que ficava o educador físico ou o professor de educação física? Ou era na escola ou era na academia. Hoje em dia existe um campo muito grande para profissional da educação física. A gente tem visto aí na cidade muitas pessoas abriu, não pode nem chamar, não sei se chama de todas as áreas de academia, mas algumas são estúdios, enfim, a questão das pessoas tendo atividades, fugindo um pouco só daquela característica de levantar peso na academia, a funcional mesmo. Sim, crossfit, funcional, o próprio Pilates, né? Que está tendo uma procura muito grande e existe uma diferença grande do educador físico estar trabalhando com Pilates e do fisioterapeuta estar trabalhando com Pilates, né? Eu acho que cada um dentro do seu quadrado, né? Aquilo que não diz respeito a gente encaminha para um fisioterapeuta, né? E tem lugar para todo mundo e cada vez está aparecendo coisa diferente, né? Novidades dentro da área da educação física. O que é legal. Bem, mas o conselho é, para quem está nos assistindo, está de feriado, está de folga, feriado, nós estamos aqui trabalhando, principalmente você que tem dono de empresa, etc e tal, ou funcionário, de conversar com o próprio proprietário. Pô, vamos inventar um negócio aqui para a gente ter uma atividade. Só traz benefícios, né? Só traz benefício. Deve ter índices ou alguns parâmetros que se pode olhar, que diminuição de falta, diminuição de pessoas doentes, Sim, de acidentes muito. de trabalho, isso em função da ginástica laboral. Exatamente. Principalmente, eu digo assim, muita gente ficava doente do próprio serviço, né? Essas doenças de lerdo, do esforço repetitivo, né? Então, com esse trabalho, com essa ginástica laboral, diminuiu muito a saída, atestados, né? E ter que estar colocando substitutos, isso reduziu muito. Acaba tendo E um mesmo ganho. a qualidade do serviço, a produção, né? O funcionamento, a dinâmica do serviço também, tudo isso melhora. Só números positivos. Só números positivos. Muito legal. Então, ó, ficou interessado? Vamos botar a ginástica laboral na empresa. Eu conversei aqui com a Ivana Schmidt Rossini, agradeço pela sua presença. Vir aqui no feriado. No feriado. No feriado. Isso aí, gente. Ah, certo. Gente, o programa está gravado, ela está em casa fazendo churrasco. E a Sheila da Silva, preparadora física, formada há quanto tempo, Sheila? Há 7 anos. 7 anos. Passa rápido demais. Passa né, cara? muito rápido. Muito Muito rápido. rápido. Valeu a pena fazer o curso? Valeu. Feliz da vida? Sim. Muito bem. Preparadora física, ela que dá aula na academia da unidade e também faz a ginástica laboral dos funcionários da unidade. Isso. É isso? Tá certo. Muito bem, nesse dia do trabalho. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco eu vou receber aqui a Graziela da Silva Branco, que é diretora do Senai, para falar das profissões e profissionais do futuro. Você tem ideia do que vai estar bombando no futuro aí? Está muito louco esse mundo, né? Tá. A gente não tem mais ideia de nada, cara. A gente é do tempo, quando era jovem, o cara, ou você vai ser advogado, vai ser médico, ou vai ser engenheiro. Por isso que é tão difícil hoje o jovem, né, Decidir, escolher uma né? profissão. E é muito rápido, Tem tanta até. escolha. Isso é uma coisa que a gente vai abordar com elas, vocês devem saber disso, que vocês trabalham numa universidade. Às vezes é a pressão para uma escolha muito cedo, muito precoce, para alguma coisa que pode esperar um pouco, mas o mundo está cada vez mais corrido, ele quer, não, você tem que estar sempre, enfim. Mas, E produzindo, né?
vamos ver no próximo bloco quais serão, o que são algumas profissões interessantes aí para esse futuro que está chegando cada vez mais rápido. Um minutinho só.